Fala galera, chegamos hoje para mais um Selvageria, sempre aqui com a Rafa e a Dani. E aí, Boa noite, gente, meninas. tudo bem? E o papo de hoje é como as memórias de relacionamentos passados podem interferir Clima tenso. nos relacionamentos atuais e futuros. Para você que tem vergonha, um dia. né? Para você que tem vergonha de colocar as suas perguntas, você quer deixar uma coisa mais anônima, a Rafa vai deixar as perguntas anônimas lá para você ficar à vontade, abrir seu coração Isso aí. e colocar sua pergunta lá. Para a gente iniciar, vamos falar um pouco sobre as memórias, né, Rafa, né, Dani? Vamos que vamos. Como são criadas e armazenadas essas memórias? Porque a gente fala de memórias, mas a gente não sabe de onde ela surge, o que faz ela ser armazenada. Que tipo de memória é essa que atrapalha a sua vida, né? Para os próximos relacionamentos. Isso aí. Então, dentro da comunicação, dentro da programação neurolinguística, né, existem vários estudos sobre isso. E aí, quando a gente fala sobre essas memórias, esse armazenamento de memórias, a gente pega essa visão da PNL, né, que é a Programação Neurolinguística. Todas as experiências que a gente vive, elas deixam ali marcas na nossa mente de alguma forma, né? E aí eu vou dar um exemplo assim, por exemplo. Quando um corredor de Fórmula 1, se ele sofrer um acidente, ele já está meio que habituado não com o acidente, mas ele está meio habituado com a pista, ele sabe o risco que ele corre ali. Então, ele já tem aquela ciência do risco. Então, se ele sofrer um acidente, muito provavelmente ele vai se recuperar daquilo ali, mas ele não vai criar um trauma, um bloqueio. Geralmente, ele vai voltar a correr. Uhum. Sabe Porque assim? ele sabe o que esperar daquilo ali, né? Isso. Que a memória dele traz as possibilidades que Ele ele já tem dentro daquela está situação. preparado para lidar com aquilo. Que nem qualquer esporte. Eu estou usando os esportes porque a gente lida, né, dentro do esporte já com os riscos. Mas se você não é um corredor de Fórmula 1, mas você está numa estrada com a sua família, viajando, e aí você sofre um acidente, você não está preparado para aquilo. Então, essa situação tem uma grande chance de causar um trauma ali nessa pessoa. Então, é assim que essas memórias são formadas. A forma como a gente lida com as situações, elas vão ficando gravadas na nossa mente. Né? Então, aí trazendo isso para os relacionamentos, que a gente está falando aqui de relacionamentos afetivos, né? Então, como que essas memórias do passado vão ficar gravadas, né? A gente vive um relacionamento. Tudo que a gente viveu dentro desse relacionamento, bom ou ruim, não é só memória ruim que fica gravada. Sim. Ela vai ficar armazenada. Então, sempre que você acessar uma situação parecida, você vai trazer o quê? Aquilo que você tem de experiência. Então, ela vai buscar aquelas memórias. E eu já vivi isso, então deve ser assim que vai acontecer. Comparações, né? Não é uma coisa que você está fazendo consciente. Esse é o problema, é subconsciente. Então, o cérebro, ele como se fosse comando de computador. Ele vai acessar, deixa eu ver algo parecido com isso para ver o que vai acontecer. Ele quer já premeditar. Sim. E aí é onde, às vezes, as coisas se bagunçam todas. Para ele tentar ter uma recuperação mais rápida ou para ele, de repente, não sentir aquilo. Ele quer bloquear a emoção. Seria isso, o cérebro ele quer fazer isso. Porque aí você está focado no exemplo que eu dei. Negativo também. Né? Mas vamos voltar agora para os relacionamentos. Mas aí tanto daria tanto para o positivo quanto para o negativo. Sim, porque o positivo também, você, de repente, você viveu uma coisa muito maneira. E aí você vai reviver aquilo com uma outra pessoa, só que você está criando a expectativa. É como se você estivesse querendo espelhar você já quer espelhar aquilo. Então, tanto para o positivo quanto para o negativo, isso pode... Ele já vai esperar que aconteça aquilo. Isso aí. Então, aí quando você fala de uma memória boa, de repente você está vivendo um momento muito bom. Só que como não foi exatamente daquela forma que você tinha criado lá atrás, para você aquilo não foi legal, por causa da expectativa, não pelo momento também. Sim. Entendeu? Por isso que a gente fala muito sobre isso, né? Sobre não criar expectativas dentro das relações, né? Porque em tudo, na verdade, tudo na vida, se a gente criar expectativa, a gente meio que está colocando algo que é muito nosso. Sim, né? Mas como também Como não criar? Como não criar uma expectativa? Porque principalmente início de relacionamento, por mais que às vezes você queira ir com calma, conhecer a outra pessoa, tá aberto para
para conhecer a pessoa sem querer olhar para ela pensando num antigo relacionamento, mas ao mesmo tempo essa expectativa, se a pessoa busca mesmo um relacionamento, ela fica assim, poxa, será que essa pessoa é bacana? Será que é isso? Será que ela... Sabe? Também tem muito disso, assim. Sim, sim. Então, como não criar essa expectativa ao ponto de nos atrapalhar? Então, não criar expectativas, eu acho que é uma coisa bem difícil para humanos. Sim. Porque, como você disse, é um negócio natural, né? Uhum. A gente, se você vai em busca de um emprego, você vai na expectativa de ter, Sim. de conseguir aquele emprego. Se você vai no zoológico, você vai numa expectativa de ter um passeio ali, de ver os bichos e tal. Então, sempre a gente cria na cabeça algo tipo assim, o que vai acontecer? Uma experiência. Né? Mas Aquela de algo vontade. mais saudável, eu digo assim. Como assim? Como você já entrar num relacionamento de uma forma mais saudável, ao ponto de você tentar não carregar tanto isso, assim, para si. Então, no caso, é o seguinte, você tem já as suas memórias, as suas experiências, mas entender que aquilo são memórias e experiências de algo que já foi, né? Isso E uma pessoa diferente e também, outra né? pessoa, Primeira coisa, quando uma pessoa tem trauma, porque não são todas as pessoas que têm trauma, às vezes as memórias são boas, não vão causar tantos problemas, né? Mas se qualquer coisa que você traga do passado, se isso interfere na vida atual, a gente aconselha sempre processos terapêuticos, porque através da terapia, do autoconhecimento, aquela coisa toda que a gente sempre fala nos programas, né? Você vai ter a oportunidade de entender qual é a memória. Porque a gente fala no geral, mas e aí, qual é a memória que está atrapalhando? Sim. Né? E quando a gente tem acesso a essa memória, quando a gente identifica, é porque no passado eu sofri tal coisa assim. Às vezes é um presente que você não recebeu. Teve um dia dos namorados, teve um casamento, um aniversário de casamento, alguma coisa, você esperava ali algo especial e aquilo não aconteceu. Sim. Eu já tive pacientes que entravam em surto, ficava de tromba, que a gente fala de tromba ficar de cara feia. Sim. Por quê? Porque não tinha passado por um momento que não ganhou algo. Então, quando chegou no outro evento, já acessou aquela memória. Rafa, e às vezes não é nem só de relacionamento amoroso, né? De repente pode ser alguma coisa dos pais que a pessoa ela vai procurar de repente, ou aquilo vai traumatizar ela também para um relacionamento amoroso também, né? Eu acho que dos pais é até mais sério. Dá um programa só para isso. O próximo episódio. Dá. Porque hoje a gente tá focado em relacionamento, mas com relação aos pais é o que mais marca. Aí você tem que se autoconhecer para poder se libertar disso. Nossa, aí o negócio é doido. Tem um amigo que ele fez um processo terapêutico, ele falou assim, cara, eu fui entender muita coisa que eu trazia pro meu relacionamento por conta do relacionamento dos meus pais. Que aquilo espelhava muito. Aí ele falou que depois que ele fez uma terapia, etc., ele conseguiu entender aquilo e o relacionamento dele melhorou pra caramba. O sistema de defesa. Sabe aquelas pessoas que vivem na defensiva? Sim. Vou dar um exemplo. Um casal, vamos pegar os pais. Os pais, o pai traía a mãe. E essa criança viu isso, presenciou e cresceu com essa visão de um casamento. Que, o casamento dos pais era para ser o grande exemplo para os filhos. Mas não é assim que funciona, né? E aí essa pessoa cresce, quando ela começa a se relacionar, não consegue ter confiança. Não consegue, às vezes, manter um vínculo ali. Por quê? Porque ela já está dizendo, lá no subconsciente, vou ser traída. Se nem meu pai ou minha mãe respeitou. Eu acho que também até tem um outro ponto aí. Qual é o gênero da pessoa, sabe? Por exemplo, isso se for em relacionamentos hétero, por exemplo. Quando é a mulher, ela vendo que a mãe foi traída, ela não vai confiar em homem nenhum para se relacionar. Já o homem, talvez ele tenha o exemplo de, não, eu posso trair. Entende? Também, são situações, também. Situações diferentes. Que assim. isso é comum. Por exemplo, assim, o pai traía, então ele fala assim, isso é normal. O filho, normal ele isso. também acha que ele também pode trair a esposa. E a filha, ou ela, dependendo do comportamento que a mãe dela tinha, ou ela vai ser submissa a isso, ou ela, não, eu não vou ser submissa a isso e eu vou odiar os homens, sabe? Uma coisa... Todos os homens são iguais. Com relação à submissão, eu sei que você está falando
sobre traições, mas Sim. a submissão também gera muito gatilho. A submissão cultural mesmo, tipo assim, o pai que é o homem da casa e a mãe que é a mulher cuidadora. E às vezes essa criança vê a mãe sendo humilhada, não são todos os casos, Sim. mas a mãe às vezes sendo humilhada, sendo massacrada porque o pai é machista. Então quando essa criança cresce, ela vai dizer assim, eu não quero, Deus me livre casar. Deus me livre de ser dona de casa, eu vou trabalhar, eu vou sair. Só que, porque ela tá pegando uma experiência de outra pessoa, do passado. E às vezes Ela a se pessoa que espelhou ela... naquilo. E eu te falo, muitas, pelo menos as pessoas que eu conheço, tiveram um perfil como esse que você falou agora, mas que no fundo, elas queriam serem donas de casa, tá em casa cuidando da família, Isso aí. mas não cuida por causa da experiência ruim que viu, né, dos pais na infância, e realmente queria ser dona de casa, cuidar dos filhos, cuidar do esposo, né? Hoje, a gente fugindo um pouquinho do assunto central, mas, tipo assim, hoje, essa coisa da mulher no mercado de trabalho foi uma conquista muito importante para nós, Sim. né? Essa liberdade que a gente tem, nossa, Deus me livre sem ela, né? Não queria viver em outra época. Mas isso também vem desses gatilhos que Sim. as nossas mães e avós viveram. Sim. Porque Porque se fosse bom antes, a gente não A gente tinha não ia querer sair, talvez. né? Não Eu falo, teria tem mudado. coisa melhor do que Isso, ser né? dependente de alguém? Não tem preocupação. Coisa melhor, gente. O Vamos falar a boleto tá chegando, verdade. o boleto não é meu. Não é? E não somente isso, porque eu penso que o fato da mulher não estar na rua trabalhando não quer dizer que ela não esteja contribuindo com o sim. Que não crescimento trabalha, do que porque está trabalha rolando pra ali. caramba. Até porque cuidar da casa. Sim, é um e trabalho cuidar da absurdo. casa, do De filho, dos sonhos pro marido poder ir fazer as coisas, né, que ele almeja. Tem alguém por trás ali conduzindo, Com ajudando. certeza. E quem não queria fazer isso? Mas, né, as coisas, esses problemas, esses gatilhos todos que foram acontecendo ao longo do tempo, para quem ainda não entendeu por que muitas mulheres lutam pela liberdade, pelos direitos, é por causa disso, é porque não estava bom, gente. Muita coisa que Não estava antigamente era muito ruim, né? bom. Sim. Hoje a gente reclama às vezes de coisas, a gente fala, levanta certas bandeiras às vezes que as pessoas não entendem. Sim. Mas, por exemplo, um batom que a gente passa e a gente nem se dá conta que, tipo assim, um batom você tem na bolsa, quantas cores de batom Antigamente você tem? não podia, Não batom podia. vermelho. O vermelho, ele era característico para a prostituta. Hoje, né? E quando surgiu o batom, que não era um batom, né? Era uma tintura, né? Sim. Para os lábios, as mulheres, primeiro que homens usavam as maquiagens. Sim. A mulher não era muito de usar. E os homens A da nobreza. realeza. É. A nobreza que usava. Depois, isso se tornou um item que era usado por mulheres de prostíbulos. Cabaré, essas coisas assim. Sim. Então, quando as mulheres começaram a trazer isso para, tipo, o seu dia a dia a dia, mulheres eram presas, entende? Presas mesmo, eram açoitadas. E aí entra uma história de fogueira, entra muita coisa com isso tudo, entendeu? E é legal, porque assim, basicamente, como homem, eu não tinha ideia. Pois é. Sabe, Um batom custou a que eu- vida de muita gente, Isso, de muitas não tinha mulheres. ideia. E a gente realmente, a gente vê um pouco da luta das mulheres, etc. Mas no final das contas a gente não... Não olha para conhece. aquele lugar. Mas as Pra mulheres aquele também não conhecem a história. Eu acho que para ser feminista, eu não sou feminista porque eu zelo pela dualidade. O homem, a mulher, o macho, a fêmea. Mas eu acho que as feministas que lutam contra o machismo deveriam estudar antes de ser feminista. Devia ter uma carteirinha. Você quer ser feminista? Então você vai estudar primeiro. Para você entender o que você está buscando. Porque hoje rola muita treta, porque as feministas não sabem da história das mulheres. Elas estão ali, têm muita força de vontade, não estão anulando a luta. vontade, a luta. Mas elas não sabem, às vezes, uma coisa dessa. De repente, pelo que tá lutando em Pelo de que está fato, lutando, né? pelo que está lutando. Dia das Mães, Dia das Mulheres, tudo isso tem história. Tem histórias de revolução industrial, tem história de não sei do quê. O corte curto, o corte da Chanel, que a gente fala, Chanel tem uma história, por que aquilo veio? Os cortes curtos não eram para mulher. Eles começaram a entrar na história da mulher quando os homens foram para a guerra, na Revolução Industrial, e as mulheres precisaram ir para a indústria.
E aí o cabelo curto era pra facilitar a coisa toda. A gente vai ter que marcar um. E aí esse podcast a gente pra... já misturou com o próximo. É que eu fui aqui, eu falei assim, cara, tá muito interessante o assunto, só que vamos voltar pro eixo. Vamos voltar! Porque senão a gente vai se perder aqui. Como ressignificar as memórias, como zerar isso, como... Zerar não tem jeito. Só com amnésia, e aí não é aconselhável, né? Porque se a gente zera com uma amnésia, você tem que construir de novo um caminho. Vai ser aquele filme, como se fosse a primeira vez, lembra? Exatamente. É um looping sem fim. E eu acho que essa ideia de, eu queria esquecer. Não, cara, não faz isso, eu queria esquecer, não presta. É pior do que... É tipo assim, tem trauma que a gente queria esquecer. Mas eu acho que o pior que ter o trauma é você esquecer que você teve ele. Então, assim, como ressignificar, né? Foi isso que você falou? Isso. Então, primeira coisa, a gente identificar quais são essas memórias. Que aí, quando a gente consegue identificar quais são essas memórias que estão afetando lá na frente, aonde aquilo nasceu, né? Porque às vezes a gente tem comportamentos que não são nossos. Eles vêm como uma programação que a gente teve. Por isso que chama programação neurolinguística. A gente recebeu uma programação. Então, a gente identifica. Depois que a gente consegue identificar, aí fica muito fácil. Porque aí, simplesmente, você coloca, não, essa experiência eu vivi lá no passado, com tal situação, com tal pessoas, e é uma experiência que ficou lá. Me fez aprender. O que essa experiência me fez aprender? Me fez aprender isso. Isso a gente faz mesmo dentro do processo terapêutico. Então, então você já pegou o que você precisava dessa experiência? Pegou. Então, eu vou trazer, não é que você vai anular, você vai trazer o que você pegou de bom para sua vida. Os ensinamentos, e a gente vai ressignificar dali para frente. Né? E serviria também para um dos episódios passados aí, galera, depois vocês assistem também, das bandeiras vermelhas. Que você vai também vivendo algumas coisas, mas aí de repente você olha e fala assim, opa, isso aqui de repente já está saindo do ponto. Se eu não falar aqui agora, pode vir a se tornar aquilo que foi lá atrás. Então, saber lidar com isso também de uma forma positiva, né? Para evitar conflitos e conversar, né? Sim, com certeza. E eu acho que aí as bandeiras vermelhas não é nem sobre o outro. É sobre a gente, né? Que bacana essa visão que você trouxe aí. Que aí a gente vai ter as nossas bandeiras vermelhas. Aonde que eu tô entrando, aonde não é pra entrar. O que pode, o que não pode. Sabe assim, pra mim... Olha, e eu sempre falo isso, cara, comunicação, que a gente também já teve um episódio pra trás aí, galera, depois vocês assistam. Vocês têm que assistir tudo, gente. Vai lá, bota no primeiro e vem. Na verdade, galera, foi um compilado de assuntos sobre relacionamentos, tá? Sim. Então, assistam desde o segundo episódio desse quadro, tá? Da Selvageria. E vem acompanhando, porque foi muito bacana sobre relacionamentos, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Inclusive, eu tive vários relatos da galera que está assistindo, me falando, que está em casa assistindo com o esposo. É bem bacana. Sim, então, confiram, tá? Muito bom lá para vocês absorverem. Sim. E a gente traz a comunicação. Quando essa bandeira acontece, traz a comunicação também, de sentar e conversar, e saber expor isso também, né? Então, depois vocês assistam o episódio da comunicação, pra vocês aprenderem também a se comunicar com o seu parceiro. Não sei se vai continuar falando alguma coisa sobre essa rede. Não, é só isso. A gente tem que identificar, para depois que identificar, pegar o que a gente vai levar adiante daquilo que vai servir para alguma coisa. E aí, o que não serviu para você usar dali para frente, você deixa lá só como uma memória. Aquilo a gente tira o gatilho, né? Dentro do tratamento, a gente anula o gatilho. Então, você vai entender, porque quando você identifica, o gatilho acaba. E aí, é seguir entendendo que cada pessoa é uma pessoa, que cada situação é uma situação, né? Nem tudo que você viveu, você vai viver de novo, né? É isso. E, Rafa, existe uma diferença, por exemplo, assim... A Siri gosta de participar. O Google querendo participar. Viu? Até a Siri que a TV voltou. A Siri ligou a TV. Né? Mas existe diferença, por exemplo, assim, de uma relação que ela é mais abusiva, de uma relação que foi algo esporádico que aconteceu também? Existe. Quando a gente trata, né, dessas memórias de pessoas que viveram relacionamentos abusivos e narcisistas, a coisa muda um pouco de figura. Porque aí é mais ou menos assim, a pessoa que viveu dentro de uma relação de abuso, de narcisismo, geralmente ela não identifica que foi abusada, já começa por aí. Então, ela carrega ali um monte de culpa, um monte de onde eu errei, sabe aquela coisa? Ela olha muito para ela. Então, aí a gente, antes de tratar a memória,
Você tem que tratar a mentalidade, percepção então. que ela tem do que ela viveu. Porque aí é mais complicado ainda. Porque aí, às vezes, acontece uma glamorização da dor. Por esses dias, eu não sei se vocês assistiram, o pessoal de casa também que acompanha Instagram, essa coisa toda, rolou um vídeo aí que viralizou do cara, um cara foi preso porque ele tinha espancado, batido na mulher, e aí a polícia, tipo, enfiou ele no carro, assim, no camburão, e a mulher, toda ensanguentada, tinha acabado de apanhar, a polícia chegou, pegou em flagrante, Eu não vi, não. e ela pedindo desesperada, solta ele, pelo amor de Deus, uma coisa assim horrível, horrível. Ela implorando, chorando horrores, pedindo pra... Vocês não assistiram? Não, eu não vi, não. Ela implorando pros policiais soltarem o cara. E, tipo, ela tava... Sério, tipo, sangue, assim, sabe? Toda... Sem Então, condições. assim, você imagina... isso é conviver com um abusador narcisista. E eu tô falando masculino, gente, eu sempre falo... Existe... E é complicado que quando a narcisista é a mulher... Aí que o negócio fica complicado. Porque, geralmente, a gente mete o pau em homem, né? Que a mulher é uma coitadinha. Mas quando a mulher é o bicho, aí é mais difícil de identificar ainda. Aí, às vezes, o cara tá ali, ó, e não identifica. É complicado. Porque a mulher, além de tudo, ainda, Eu já vi, ainda tem os trejeitos, né? O gingado da serpente. Então, meu filho, o negócio fica doido. Sabe. Claro que sabe. Já vi, coitado difícil. Era até um senhor com a senhora. A mulher, ela batia nas costas dele com a mão aberta, assim, pá, dava nas costas dele na rua, qualquer lugar. Ficava, gente, ela vai quebrar as costas dele. É terrível. E às vezes o homem também não consegue sair, porque é no mais caso difícil ainda do que, né? Ô, Rafa, e o que fazer com essas... Então, aí, gente, eu sempre falo, se você desconfia, se algo que você assistiu na internet, aqui no podcast, se algo que alguma colega falou, te fez imaginar de longe que você pode estar sendo abusada dentro de uma relação, cara, não espera pra ter... Tu fica esperando ter certeza que sozinho ou sozinha não vai ter essa certeza. Começa a fazer uma rede de apoio. Busca a rede de apoio. Pessoas de confiança do seu redor. Estuda, começa a pesquisar na internet como que são os padrões de perfil comportamental do narcisista. Conhecimento liberta, gente. Não tem outro caminho. Então, na dúvida, vai estudar para ver se você está dentro desses padrões de ser uma pessoa abusada. Né? Porque o abusador, ele não vai... Ele acha que sempre tá certo. Ele não vai avisar. Né? Ele não quer nem saber, para ele tá certo. E aí, depois que identificou, buscar a rede de apoio. Né? E aí, como eu disse, depois que você já identificou que, né, que tem o abuso e tudo mais, aí é mais difícil, mas existe a solução. Porque aí a gente vai ressignificar primeiro a visão que a pessoa tem do relacionamento. E depois que a gente ressignificou, a gente vai ensinar essa pessoa como ela deve ser tratada, porque na verdade ela acha que é daquele jeito. E aí, nesse período de aprendizado, é que a gente vai anulando, né, as dores, os traumas, pegando as experiências passadas e mostrando para ela, olha, isso aqui você não quer viver mais, isso aqui você não pode viver mais. Porém, nem todas as pessoas são assim, entendeu? O ressignificar mesmo. Falando, não sei se vocês já viram que tem não sei se é um meme, se é uma zoeira, não sei... Que é uma pessoa traumatizada encontra uma pessoa boa, e essa pessoa traumatizada traumatiza a pessoa boa, e aí a pessoa boa fica traumatizada, encontra alguém que é boa e traumatiza essa pessoa e vira um ciclo. Vai indo. Porque ela não procura autoconhecimento, porque ela não procura entender as coisas de fato, né? A importância da terapia. A gente fala assim, parece que a gente tá querendo vender a terapia, né? Mas não é isso, galera. É que realmente, assim, a gente quer levar a cura mesmo, não tem jeito. Até porque o autoconhecimento, ele te leva a vários outros caminhos, né? Tanto para o relacionamento, para uma carreira profissional, para sua vida espiritual, para tua paz. Aí quando a gente fala de ansiedade, né? Que é o mal do século, a pessoa fica assim, cara, mas por que eu sou ansiosa? Às vezes é algo assim que sabe, assim, se você soubesse a causa daquilo, se você identificasse, você conseguiria acabar com aquilo rápido. Só que você não acaba rápido porque não trata, né? Não cuida. Eu vou até anotar aqui, porque tudo que a gente fala, eu sinto vontade de comentar, e é quase outro podcast. Porque a ansiedade, por exemplo, que a gente acha que tem muita gente ansiosa, nem tudo é ansiedade. A gente já está misturando as bolas, mas a gente vive um momento de sobrecarga de informação. Sim. Não vou falar mais nada, já anotei para fazer o próximo. Agora, se você de casa quer assistir um episódio sobre esse tema que a Rafa falou, comenta aí, eu quero, que a gente vai trazer para você depois. Tá? Isso aí. Mas uma coisa que eu queria trazer aqui, e que a gente já falou em outros episódios, é sobre você
identificar, que eu acho que entra muito no tema do nosso quadro de hoje. Quando você percebe quais são essas memórias que você tem de relacionamentos passados, o que foi bom e o que não é, você consegue colocar assim na mesa que tipo de relacionamento que você quer ter. Eu cheguei a comentar em outro episódio sobre os padrões de pessoas que a gente sempre vem atraindo para a nossa vida. E eu acho que quando a gente fala também de ressignificar, é você olhar as coisas boas e ruins desses relacionamentos, essas memórias que você vem tendo, e tentar construir na tua cabeça. É óbvio que não é construir para aquilo ser obrigatório. Não, eu tenho que viver isso aqui. Mas você tem colocar mesmo que tipo de relacionamento que você quer ter. Porque às vezes a gente se apega a uma coisinha ou outra boa que o outro tem, ou uma coisa boa que a gente vê de relacionamento passado e fica buscando numa pessoa, e que depois você acaba destruindo o seu relacionamento, que poderia ser algo extraordinário, ou por causa de uma lembrança, ou por causa de uma expectativa que você cria em cima da pessoa, né? Então, eu acho que se você pega essas memórias e constrói o relacionamento que você almeja para conseguir um parceiro bacana, uma parceira, né, ideal também, eu acho que é o caminho. Aí, quando que vale a pena você lutar pelo relacionamento? Então, vale a pena a gente lutar, né, por uma relação quando a gente olha para essa relação e entende o seguinte: duas cabeças geralmente não vão pensar exatamente iguais. Então, a gente já começa tendo que entender que sempre vão ser duas visões, duas perspectivas de vida, duas memórias, porque aí cada um carrega a sua memória, carrega as suas experiências ali, tem a sua programação neurolinguística formada, né? E aí, quando isso vai se ajuntar para alinhar, a gente vai começar a ver o que tem ali que vale a pena estar junto. Propósitos em comum, sabe? Vocês dois têm o mesmo propósito, vocês têm os mesmos sonhos ou parecidos, né? É porque eu digo assim, se você está caminhando para a direita e a outra pessoa está caminhando para a esquerda, não adianta achar que o relacionamento vai funcionar. Ele pode existir, esse relacionamento, mas fluir com naturalidade não vai, porque sempre vai ter alguém indo para um lado oposto. E aí, nesse lado oposto, as pessoas vão conhecer coisas novas, então é mais difícil. Então, é olhar essas coisas. Tem uma boa comunicação, tem um bom papo, é um casal que senta para conversar e consegue conversar, consegue estar ali falando, né, sobre assuntos sem ter briga, só discutindo algum assunto, que não precisa ser discutir a relação. Pode ser discutir sobre outros assuntos. Então, os seus valores, eles coincidem, o caráter coincide. Porque, por exemplo, você é uma pessoa que você defende a causa animal. Estou dando um exemplo, tá? E aí, a pessoa que está com você é uma pessoa que não tem apego nenhum com bicho, e não digo que vai ser uma pessoa violenta com animais, mas de repente não sabe, já não quer distância, quer distância de animal, não gosta dessa mistura. Então, são coisas que vão destoando, né? Outra coisa que eu acho extremamente importante, gente, isso eu acho que todo mundo tinha que analisar isso em primeira mão, antes de namorar, antes de qualquer coisa, vamos observar isso. Vocês se divertem juntos? Porque, cara, você imagina viver com alguém que é divertido do teu lado. Se vocês dão risadas juntos, se vocês se divertem, a hora que faltar o sexo, a hora que faltar, de repente, outras coisas, o dinheiro, né? Porque às vezes falta. Tem relação que às vezes falta o dinheiro, passa um período apertado, às vezes falta o sexo, às vezes falta o afeto, aquela coisa de estar junto. Mas vocês se divertem, sabe? Porque alguma coisa tem que ficar. E aí, se diverte junto com a pessoa, é tudo. Vale a pena investir demais, não tem coisa mais gostosa. Qualquer lugar que você tá bom. Porque você tá sentado na beira da calçada tomando um picolé, tá legal, você tá curtindo. E você tá, sei lá, tá jogando pedra em alguma coisa ali. Eu entendi! Ali. Pedra na água, fazendo a pedrinha. Existem pessoas, igual você falou, né? Se vocês não se divertem, cara, você pode estar em Maldivas que vai estar uma merda. Então, é muito essa conexão. Né? Você tá falando aí, é legal que o olho vai até brilhando, a gente vai imaginando as coisas. Então, assim, cara, é muito maneiro.
E... Então faltou em colocar a bandeirinha aqui. Ele perdeu o Eu perdi o rumo. Tô amando, aí é mas foda. tá amando? Aí a viagem é certa. Aí foi embora, eu me perdi. Com a mente vai longe, né? Mas perdão. isso é importante, né? Uhum. É a melhor coisa, cara. Se divertir com alguém é a melhor coisa, não tem coisa igual, não. Não, e o problema é que você tá falando disso, eu fui realmente Aí você viajando. foi. Porque Ele a gente viajou tá na cabeça dele porque ali. final de semana a gente fez o pod, então a gente viajou Uhum. junto, a Dani foi junto com o Luiz também e tal. Então, assim, a gente se divertiu pra caramba. Aí eu fiquei aqui, imaginando até. Se só você criando carinha na cabeça. dele, Você falou sobre amizade, né? Que Faltou foram os amigos juntos. coraçõezinhos em volta. O ideal de uma relação, acho que eu já falei isso em algum episódio. Já, não sei. de Que o amizade. ideal seria você namorar o seu melhor amigo. Aham. Essa pessoa que deveria ser a sua pessoa. Uhum. Só que aí a gente já fala o quê? Coisa que a gente aprendeu. Aí as memórias aí afetivas fazendo mal. Aí alguém lá viveu em algum momento, no passado, igual aquelas histórias das cavernas. Tinha um grande amigo, namorou e depois brigaram, não deu certo. Aí, E acabou a aí amizade. passou aquilo como verdade. Hoje em dia virou um tabu. Uhum. Não, meu melhor amigo, minha melhor amiga, como é que eu vou ficar com essa pessoa? Porque eu tenho medo de destruir a relação. Cara, vão esquecer isso. Se vocês são melhores amigos, vocês vão conseguir ter uma relação e mesmo que não funcione afetivamente, vocês vão continuar continuar amizade. amigos. Eu conheço um monte de situações assim, né? Se a comunicação for boa também, né? Sim, se tiver amizade mesmo. Uhum. O amigo, ele se comunica, o amigo, ele se diverte, o amigo, ele é seu cúmplice, mas o amigo, ele também te chama atenção, Uhum. se precisar. O amigo, ele não tem frescura. Sim. E o ideal seria um relacionamento assim. É assim. Porque o amigo, se ele tiver que falar, pô, você tá fazendo tal coisa assim, assado, isso vai te fazer mal, não faz isso não, entendeu? Acorda pra vida, um puxão assim, ele vai dar, e vai dar sem peso na consciência. Porque ele sabe que aquilo vai ser absorvido, né? Rafa, Gente, é desse jeito. não, e é o ideal, realmente, você falou foi tudo. E... Esse menino hoje tá que tá. Hoje eu tô Ele difícil, tá amando, cara. gente. Hoje tá fácil, Aqui, tá ó, gostoso, vai né? pegar Tá aqueles difícil. efeitos dos corações É isso que eu saindo tava no vídeo. falando, cara, na cabeça. corações. Aí eu vou fazer a edição lá depois. Galera, olha, então vamos subir os corações aqui no nosso vídeo, Isso porque, aí, ó... Viu? Aproveita, já Rafa dá o like apaixonado. aí. Hashtag. Isso aí, hashtag Rafa apaixonado. Ô, Rafa, Ai, gente. mas voltando aqui, vamos voltar, vamos vamos trazer voltar. as memórias aqui, que eu tô Isso. construindo memórias. Vamos lá, vamos falar de Isso aí. memórias. A importância também do perdão. Então, aí, ó, quando a gente tem essas memórias, a gente em algum momento precisa fazer aquele lance de ressignificar que eu falei, né? Uhum. E aí a gente precisa tanto perdoar o outro, quanto a gente também precisa se perdoar. Uhum. E isso serve, gente, tanto para ficar junto, quanto para separar. O perdão, ele é algo que ele é essencial em qualquer caso, né? O auto-perdão é você olhar para essa memória e que às vezes você foi uma pessoa que agiu mal, né? Você foi a pessoa que fez coisas complicadas, erradas, ou às vezes até você espelhou uma situação ruim, que nem o Rafa falou, dos seus pais e agiu de forma grotesca, sei lá, não que foi... te marcou, né? Com teu parceiro. Então, tem que ressignificar isso. Mas aí, o perdão tem que ser para você e não para o outro. Uhum. Então, é você olhar isso tudo, essa trajetória, sabe? Que você viveu. Honrar a tua história, honrar as coisas, as experiências que você teve. E entender que, naquele momento, você não estava preparado, de repente, para agir de outra forma. Uhum. Porque as memórias que você trazia te fizeram agir assim. Da mesma forma, o seu parceiro, e aí é um parceiro que não é abusador narcisista, né? Eu tô dizendo de um parceiro que também compartilhou ali, às vezes foi ignorante, às vezes fez alguma coisa que não era para ser feita, que chateou, que adoeceu a relação, porque também trouxe já memórias, também trouxe uma carga de relacionamentos passados, relacionamentos dos pais, né? Então aí você também libera o perdão para essa pessoa. E aí, quando você libera o perdão para essa pessoa, você também entende. Essa pessoa deu o que ela tinha ali para me dar, sabe? Foi o melhor no momento. Foi o ali. que tinha, Porque que nem a gente, falando de pais, né? Que nem a gente tem muitas situações, às vezes, de pais agressivos, agressividade. Isso é muito aprendido. Tem até uns vídeos, né, de que vai o adulto e o... Tipo assim, vai o adulto na frente fazendo alguma ação e a criança atrás repetindo tudo que o adulto faz.
Aí, quando tem essa coisa da violência, a criança está repetindo a violência ali. Então, às vezes, é só o que ele sabe fazer, não sabe nem como demonstrar. Tem gente que, quando vai, por exemplo, dar um abraço no outro, não consegue, se sente envergonhado. Mas não entende que isso ali isso não é timidez. Isso precisa ser tratado, isso precisa haver um tratamento das emoções. Não é vergonha, eu tenho vergonha de abraçar. Você pode ser tímido, mas a demonstração de afeto, quando a vergonha está nisso, focada só nisso, no abraço, não deito no colo, não peço beijo, toque, né? Não tenho toque, isso precisa ser visto com uma certa atenção, porque com certeza está trazendo essas memórias negativas, né, que a gente está falando aí. Uhum. Então, o perdão e o auto-perdão, ele é muito importante para que a gente consiga, né, seguir em frente, né? Eu deixei 3 dicas aqui, ó, eu vou ler para vocês. 3 dicas de ouro para liberar o perdão e o auto-perdão. Eu coloquei essas 3 dicas que eu acho que tem muito mais envolvido, mas se vocês conseguirem focar nessas 3 coisas, eu acho que já é um grande passo dado, uma parte boa do caminho andada para essa liberação do perdão. Então, ó, primeiro, reconhecer a dor e a mágoa que você ou o seu parceiro causaram ao outro. Então, sempre é isso, gente. Primeiro, a gente reconhece qual foi o ponto ali que doeu, que foi ruim, que foi errado, né? E aí, depois, assuma a responsabilidade pelas suas ações, peça desculpa se for necessário. Porque quando você assume, você fala, pô, realmente eu vacilei nisso aqui. Você pode pedir desculpas com a outra pessoa. E outra coisa, pedir desculpa, gente, é importante que a gente sempre peça desculpas se desculpando. Você não precisa esperar a desculpa do outro, que pode ser que o outro não esteja preparado para te dar a desculpa, perdão naquela hora. Uhum. Mas aí é problema da pessoa. Quando ele estiver pronto, ele vai dar. Mas você precisa entender que quando você pediu o perdão, você já se libera o perdão. E a terceira dica é entenda que não há como voltar ao passado. Cada um teve suas convicções, suas experiências, e agora o melhor que os dois têm a fazer é seguir em frente, né? Então, não ficar remoendo aquilo ali. Ai, mas você fez isso. Vocês já viram aqueles casais? Uhum. Separaram há 5 anos atrás e ainda tá ali. Não, mas na época, não sei o quê. 2010, não, mas você... 2011, já estão juntos, já casaram de novo. Ontem. Tem casais que, tipo assim, têm filhos, já separaram, já estão em outras famílias, outras vidas, mas têm um filho em comum. Uhum. E aí, toda oportunidade, um joga no outro aquilo do passado, gente. E às vezes não joga só no outro, às vezes joga na criança, que é pior ainda. E mesmo se não jogar respinga, não tem jeito. Que é o pior de tudo ainda é isso, né? Porque aí vai criando mais um traumatizadozinho ali. Mais um traumatizado, mais um traumatizado. Ô, Rafa, eu ia te perguntar uma coisa, mas aí você engatou, eu deixei fluir, mas eu vou voltar aqui rapidinho. Diga. O auto-perdão, por exemplo, assim, você usa ele também, por exemplo, assim, para algo que outra pessoa te fez? Não acho que não é auto-perdão, mas sabe, você perdoar... É como se você estivesse liberando o perdão sem a pessoa ter te pedido perdão. Não é auto-perdão, sabe? Exatamente isso. A pessoa fez algo com ele... Mas ela não me pediu desculpa. Não pediu, mas ele quer perdoar mesmo assim. Mas você perdoa a pessoa, você tem um nome ou não? É só coisa da minha cabeça aqui. Então, peraí. É você quem libera. É como se fosse você libera o perdão. É porque eu na minha cabeça, ó, quando a gente falou auto-perdão aqui, eu tava imaginando isso. Só que aí depois que a Rafa foi adentrando, ela falou, né, de você se perdoar pelo que você fez. Mas aí, de repente, quando a gente perdoa alguém independente, sabe? De a pessoa te pedir desculpa, você fala assim, ó, tá perdoado, vou passar pano Você não vai ficar ressentindo mais aquilo ali, né? Em algum momento eu ouvi uma frase que é o seguinte: perdoar é tirar o lixo que outra pessoa deixou dentro de você. Não sei quem escreveu, não sei onde eu vi, mas eu vi. Então, a gente fala perdão e auto-perdão para sinalizar que o perdão é com relação ao outro e o auto-perdão é com relação a você. Perdão com relação às atitudes do outro e auto-perdão com relação às suas atitudes. Mas ambos só existem dentro da gente. Isso é pessoal, não é transferível. Não tem como eu perdoar você na prática. Eu vou perdoar aqui dentro, a memória que eu tenho de você. Eu vou perdoar o sentimento que eu fiquei de você. Eu vou perdoar as memórias que eu criei de você e tudo mais. Mas para você tanto faz, porque se você não liberar o auto-perdão para si próprio,
você não vai adiantar, é algo que é seu. Você vai ficar com a parte que te cabe e eu com a parte que me cabe. É mais ou menos assim. Então, perdão e auto-perdão são sempre pra gente, não é pro outro. Mas o perdão é sobre o outro, o que a gente acha que o outro fez de mal pra gente, porque vai da nossa percepção. Porque, às vezes, o que é algo que eu me senti agredida por alguém, às vezes esse alguém nem sentiu que agrediu, você entendeu? Sim. Então, é muito da percepção. Entendi. E o auto-perdão é a mesma coisa, só que é de mim comigo mesma, com as próprias atitudes que eu tive e considero que foram ruins. E às vezes você considera que aquilo foi ruim, mas nem afetou a outra pessoa, Às né? vezes nem Também. afetou. Mas aquilo te afetou. E você, cara, desculpa por aquilo. A pessoa fala assim, mas isso não fez nada. Eu nem pensei nisso, eu nem vi nada. Acontece muito. Entendi, é muito do sentimento mesmo, né? É muito pessoal. Trouxemos tudo, né? De tudo, eu digo assim, sejam pacientes, sabe? Sejam pacientes com vocês, sejam pacientes com as memórias, porque nós não somos máquinas, sabe? Que às vezes você assiste aqui o podcast e fala assim, então agora eu vou perdoar. E aí você, perdoei o fulano, vou perdoar. Mas aquele sentimento, toda vez que acontece alguma coisa, aquilo... Aí volta, né? Volta. Tem que ser genuíno. Então, tenham paciência, sabe? A gente hoje vive nessa coisa de muita terapia, muito terapêutico. Então, eu vejo que existe muito essa psicologia positiva, que eu amo de paixão, eu acho que eu sou super a favor de tudo positivo e tal, mas a gente não pode ter essa positividade tóxica. A gente não pode achar que tenho que conseguir, tenho que ser positivo, tenho que ser agora, né? Então, sejam pacientes com vocês, deem tempo ao tempo, sabe? E eu sempre falo uma coisa, que o melhor pedido de desculpa é você não fazer de novo. Porque tem muitas pessoas que falam assim, Dani, desculpa, eu fiz isso daqui, nossa, desculpa, não sei o que. Aí no outro dia tá fazendo de novo. Ai, desculpa. Aí desculpa da boca pra fora, né? Você realmente se desculpar é você não fazer mais aquilo, né? É o arrependimento. A Bíblia fala sobre isso. Saiu com a Bíblia de novo. A Bíblia fala sobre isso. Sobre Jesus, ele foi um grande sábio e grande quântico, né? Então, ele falava para as pessoas assim, olha, vai e não peca mais. O pecar, que na Bíblia tá com esse significado, seria o quê? Você não cometer mais aquilo que te faz mal. Então, que te fez mal em algum momento. Né? E aí ele também tem outras partes que ele fala que o pecado perdoado, o passado é apagado. Ou seja, se você conseguiu ali a remissão, que essa remissão vem muito da gente, aquilo que estava de dor, ele tem que ser apagado. Você deixa o fardo daquilo, sabe? Aquele fardo, ele fica leve. Você para de carregar aquele peso de culpa que você tinha, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Se arrependeu, larga o fardo e segue. Você não vai ficar... E faz diferente. Porque aí entra aquela outra frase também assim, errar é humano. Insistir no erro é burrice. Gente, aí a gente vai pegando as frases e vai vamos fazendo aqui selvageria. Cara, mas é legal que Dani, a gente ganha toda sexta-feira uma sessão. Uma sessão de terapia. Não, mas eu tô vendo ele tirando as dúvidas dele. Eu ganho, tava fazendo. Aí, alguma coisa a gente já ganha. Não, com certeza, sempre. Já sai no lucro. Com certeza. Até, gente, para quem ainda não sabe, né, para você que é novo aqui no nosso quadro, a Rafa é psicoterapeuta, ela faz atendimentos. Então, tudo que a gente traz aqui... Psicoterapeuta não convencional, é importante falar isso. E aí a gente traz esses temas aqui, mas com uma pessoa que ela entende do assunto. Ela tem casos de pacientes, às vezes ela traz alguns relatos de coisas que acontecem. Então, como vocês viram no início, se vocês quiserem tirar dúvidas, tanto aqui nos comentários, quanto também na Comunidade Selvagem, lá no Instagram, tá? Então, já sigam lá, @Comunidade Selvagem. Pode mandar mensagem lá. A gente vai deixar algumas caixinhas anônimas também, para caso você tenha vergonha de fazer a sua pergunta e queira fazer, tá? E é isso. É isso. Invistam nas relações que vale a pena. Né? Investir em relação não é tolerar abuso, tá, gente? Mas é aprender a se comunicar, tratar essas memórias passadas para que você consiga viver na relação atual, viver o presente com plenitude, não viver o presente com um resquício de passado, né? E se você não tem uma relação atual, para que você já se prepare para você receber um próximo parceiro, parceira, estando com essa alma leve, uma visão diferente. Isso aí. Que é muito importante, né? Muitíssimo.
Finalizamos? Finalizamos ainda não, vou deixar um... Não? Vou deixar... Fui pego de saia Foi curta. pego de surpresa! Então, hoje, para quem assistiu e acompanhou esse programa agora, até o finalzinho, a gente vai deixar um link aqui embaixo, exclusivo para quem acompanhou o programa, né? Que se não acompanhou, não vai nem saber o que vai perder. Presentão, né? Eu vou liberar para vocês dentro do Telegram a Jornada do Perdão. Deixa eu ver se é esse o nome que eu coloquei. É isso mesmo. A Jornada do Perdão, né? Então, é um conteúdo que vai te guiar para você harmonizar a sua vibração. Olha que maravilha, e alcançar galera. essa libertação plena, né, de energia do perdão. Fazer a energia do perdão fluir na sua vida. Liberar espaço para você ser feliz, viver plena, viver no presente, sabe? Se perdoar também. Então é isso. Vocês não podem... 0800. Esse aqui tá 0800. Se não for lá pegar isso aí, vocês vão perder. Já tá aqui na descrição Ó, do vídeo. Você tá... clica no link, você vai ser direcionado para o canal do Telegram. E eu vou colocar... E fazer parte da nossa comunidade dentro do Telegram, que não só esse, mas outros conteúdos entrarão por lá, tá? Bom, porque sempre que cair lá, você já vai receber. Já vai receber. Já vai receber, isso aí. Depois que você estiver lá dentro, sempre que tiver algum conteúdo, você já vai recebendo, vai fazendo as jornadas com a gente. E que demais. Galera, é isso. A gente vai finalizar aqui agora. Semana que vem tem mais episódios, mas como a gente já falou aqui anteriormente, a gente tem outros vídeos que são muito importantes vocês assistirem também. E sexta-feira a gente tá aí? Toda sexta. Toda sexta, 7h30. A gente não tem mais sexta. Teve uma sexta que deu ruim, né? Ai, gente, a gente falar deu isso ruim. daí, galera. Depois a gente conta essa a gente essa não história. conseguiu estar presente, mas foi um motivo de força maior. Pra vocês. Então, é isso aí. Valeu. Beijo, Até mais. beijo.